mais do que isso aí. A gente vai comprar equipamento que vai gastar um xixi. Olá, amigos e amigas, olá você de casa, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Hora da Verdade ao vivo pela Rádio União FM 87,9, a todos os amigos e parceiros, muito obrigado pela sua audiência, que bom saber que você está aí do outro lado, ligadinho, antenado com a gente na programação da 87,9, uma das rádios mais faladas de Presidente Médici, né? Não é por causa de mim do Eduardo Alecrim, não, é porque o povo gosta do nosso programa, né? É o que o povo gosta do nosso programa. Para você sintonizado, sejam bem-vindos à nossa edição. Você que já vai chegando aí, já vai ficando com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Já vai mandando o seu recado, já vai mandando o seu alô, falando que você está acompanhando hoje, deixando a sua declaração para o Dia dos Namorados. Você tem que comprar presente? Tem que comprar presente. Dia dos Namorados, é hoje. Um abraço, meu amigo Edinaldo Lima, já tá ligado com a gente. Um abraço pro Chorão. Minha namorada comentou que eu sou Chorão lá na mensagem que ela deixou para mim hoje de manhã. Agora tá todo mundo me chamando de Chorão, né? Fala sério, né? Um abraço, Edinaldo. Deus abençoe você e a sua eterna namorada também. Como é que é o nome da esposa aí, o Edinaldo Lima? Um abraço para você, obrigado pela audiência. Nilza Domingues está lá ligado com a gente também. Boa tarde. Tudo na paz? Tudo na paz, Nilza. Um abraço para você. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência, né? E eu quero aqui já aproveitar. Apostando a foto do bolo. Apostando a foto do bolo? Você está apostando, então? O bolo de hoje é bom, hein? Chocolate crocante. Hoje é chocolate crocante. Olha aqui. Deixa eu mostrar só para a Nilza ficar com água na boca. Aqui, Tuts da Didi é a nossa patrocinadora. Olha que bolo gostoso. Esse é de chocolate crocante, com recheio crocante. Pensa no bolo bom, né? Um abraço lá para a esposa do Edinaldo Lima, que é a eterna namorada dele, a Fernanda. Com certeza um casal exemplar, né? Bonito de se ver, né? Ou chora. Estão perguntando aqui quem é Xenon, né? Um abraço para o Xenon, lá do Grupo Médici Notícias. O pessoal, deu bom aquilo lá ontem. Deu, né? O papo Xenon foi longe, né? Deu muito bom. Né? Pelo amor de Deus, o povo é doido. Isso que dá o que falar nesse negócio de Xenon. Mas um abraço lá especial para todas as meninas do Grupo Médici Notícias, né? Para o Xenon também. O Xenon, inclusive, me ligou hoje. Xenon me ligou hoje. Exclusivo, hein, gente? Vocês não sabem o que o Xenon queria tratar comigo esta manhã, tá bom? Mas para você que está sintonizado com a gente, quero aqui já aproveitar a oportunidade, mandar um beijo para minha namorada Camila, deixar registrado aqui. Ela não vai estar assistindo porque está trabalhando, né? Mas depois assiste. Mas depois vai assistir, se Deus quiser. Então, quero deixar registrado, meu amor, muito obrigado, né, por você fazer parte da minha vida. Acho que a partir do tempo que a gente vai amadurecendo, a gente vai querendo estar ao lado de pessoas especiais e boas que nos acrescentam na vida, né? E você é essa pessoa que veio para somar comigo, acrescentar na minha vida. Eu fico muito feliz em Deus ter me dado essa oportunidade, de ter me dado uma namorada, gente boa, legal, assim como você, responsável, querida, né? Então, um beijo, eu amo você é importante para mim, demais, sobrando, né? E eu tô com muita saudade que o lockdown passe rápido para que nós possamos se ver e ser felizes, né? Mesmo em meio à pandemia, se passar um lockdown, ainda dá para a gente se ver, né? Tentar o máximo possível, não é que passe logo essa quarentena, para que nós possamos se ver, né? Um abraço especial para minha namorada Camila. Pode ser live, né? Ao vivo. Pode ser. Hoje nós vamos fazer uma live, pô. Hoje nós vamos fazer uma live, a tag dos namorados. Hoje eu e ela. Vamos fazer dicas aí pro pessoal, né? Da dica? Não vou fazer, não. Dicas. Já que é para mandar abraço, um abraço para a Franciele. Fala aí, deixa eu até tirar aqui você, para ela ver você. Vai, ela deve estar acompanhando já. Já. Não estou vendo ela aqui, não, mas um abraço para você, né? Que é uma pessoa que aparece na vida da gente, sempre aparece em momentos bons, né? E ela, nesse momento de pandemia, um tem que completar o outro, porque fica difícil, né? Uma pessoa que fica em casa praticamente o dia inteiro, em função do trabalho, diferente daquelas pessoas que estão trabalhando, para quem não trabalha já é mais difícil um pouco a vida mesmo. A gente entende quantas pessoas por aí, às vezes, são contra as medidas de restrição, mas tem que obedecer, né? Justamente por causa disso, né, David? A gente acaba entendendo todo mundo por causa disso. Mais um abraço para você, feliz Dia dos Namorados. Muito bem, e o povo tá usando a live aqui para falar de Xenon, ó. A Vera Lúcia disse Davidson e o corintiano, Davidson e o corintiano é o Eduardo, né? Eduardo, senta lá enquanto o Mário não vem, pra gente bater no papo aqui. Daqui a pouco vamos falar de política, hoje não vamos com o programa mais tranquilo, sexta-feira, né? Vamos aproveitar que você quiser deixar sua declaração aí, quiser deixar o seu alô para o namorado. A Vera Lúcia cumprimentou eu e o Eduardo Alecrim, que é o corintiano. Ela disse que, infelizmente, Jesus levou o namorado dela, né?
mas daqui uns dias tem um reencontro. Não tô falando que você vai morrer, dá o Rio do Vai aparecer outro, né? Vai aparecer, né? Não, é sempre... Cadê esse? Eu acho que é o de lá, sim, é os dois, né? Calcula aí, é o de lá primeiro. Oi, agora sim. É esse. Ele acertou. Agora... Tá 3 para acertar um. A Márcia Batista também está dando boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, amém. Abençoe vocês também. Hoje, pela manhã, eu dizia aqui no Bom Dia com Notícias, até a última meia hora nós conversamos aqui com o secretário, o sargento Rubi. Sim. Né? A gente jamais gosta de dar notícia ruim. Agora, quando os outros dão notícia ruim, que a gente sabe que não é verdade, às vezes a gente fica até chateado. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi até cuidadoso em responder, por exemplo, Davidson, quando você coloca resultados como esse, que é a Secretaria de Estado da Saúde, que acaba divulgando, se tira a credibilidade de alguns resultados, né? Por isso que a gente fala, não houve nada. Que ela? A Luana é amiga da minha namorada, só que agora ela tá morando em Caldas, lá no estado de Goiás. Ela disse: vou arrumar um corajoso para ele declarar para mim também. Mano, que nós isso aqui... não é coragem, é amor, né, Eduardo? Isso aqui, ela que era daqui, então ela sabe que aqui é Rondônia. Rondônia é de corajosos. Verdade. Não é filho de pai assustado. E tem que ser apaixonado mesmo, né, cara? Claro, a vida inteira. Sempre. Tem que ser desse jeito. Você não ama a mãe a vida inteira, apesar que tem uns cabas safados aí que não amam a mãe, não. É complicado. É desse jeito. Então, mas dizendo dessa questão de momentos que a gente passa, de pandemia, boa tarde para a Solange Patrícia, está nos acompanhando aí, a presidente da Polícia Mirim aqui em Presidente Médici. A gente diz que os resultados acabam tirando a credibilidade de alguns órgãos. Verdade. Você pega o presidente da OMS, nada contra a função dele de ser um historiador, mas se ele chegou lá como presidente da OMS, é porque tem seus méritos, né? Sim, seus méritos. Agora, os técnicos estão fazendo ele tomar decisões erradas. No presidente da República, eu posso concordar ou não com algumas atitudes deles, também ele não obedece técnico, né? Ele obedece a crença dele mesmo. Né? O cara que foi militar, que viveu em mata e que viveu em tudo, ele tem algumas noções para estar falar e, como eu dizia com o sargento, tem que se preocupar com o país. Já em Presidente Médici, nós temos o prefeito e os secretários, que eles são responsáveis. Sim. E a gente até comentava aqui sobre a questão da Polícia Federal ontem, né, visitando o estado de Rondônia, onde prendeu um empresário aqui e outro em São Paulo, com suspeita de superfaturamento nas vendas. E o próprio sargento dizia que quando que ele pagava lá atrás numa máscara, né, que custava 98 centavos. 98 centavos, hoje custa R$4 um pouquinho. Então vai todo mundo preso. Né, segundo as palavras do secretário. Não, mas o Procon não tinha colocado quente em cima desse negócio das máscaras para vender no valor normal? Eu não sei o que está acontecendo. Mas quando você vai comprar numa chamada pública, né? Hein? Quando você vai para a chamada pública, o que acontece? Você tem que comprar pelo quê? Pelo menor preço. Pelo menor preço. E se esse menor preço for R$4? Você vai fugir para onde? Não tem para onde. Agora, o nosso amigo, porque a gente assiste muito ele, que é o Cerqueira Júnior lá de Manaus, ontem no programa dele disse que adorou a Polícia Federal visitar os estados. Adorou? Porque esvaziou um monte de UTI, né? Porque disse que era gente que não tinha nem coronavírus e estava ocupando os espaços das UTIs. Cara, mas sabe o que eu achei legal? Né? Uma coisa que nós temos que ressaltar aqui, eu sei que há muita falha, o Eduardo tem razão em colocar isso aqui, é um assunto que você, quanto população, foi muito bem abordado pelo Eduardo esse assunto. Eu fico feliz pelo companheiro de trabalho que eu tenho também, porque ele é muito estudioso na hora de falar sobre as situações. Mas o que nós temos que ressaltar aqui é que o Fernando Máximos, junto com o governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, fez uma coisa diferente de todos os outros estados. Ao invés de fazer os hospitais de campanha que seriam desmanchados depois, eles foram lá, compraram um hospital, estão reformando, e esse hospital vai se manter ativo, ou seja, vai desafogar depois o João Paulo II, vai desafogar o hospital de base, o HB, né? Então vai Santa Marcelina. Santa Marcelina também. O SUS põe muito pouco dinheiro, eu entendo isso, né? Sim. O Estado complementa, mas ainda é muito pouco para se manter o Santa Marcelina na capital do Estado, que é utilizado pelo Estado inteiro. Exatamente. Então vai melhorar bastante. Eu achei uma boa ideia. Se for para gastar milhões para fazer um hospital de campanha e desmanchar depois, melhor comprar. Eles fizeram certo. O dinheiro público não pode ser jogado fora. Eu concordo.
Agora, o que eu não concordo é uma coisa que está sendo, e inclusive a população pode falar isso, é os testes rápidos. Qual a eficácia do teste rápido e por que essa compra excessiva? Gasto milhões e milhões de reais com os testes rápidos, sendo que os prefeitos estão descartando. Eu não estou conseguindo entender isso, Eduardo. Você tem entendido? Eu acho que foi muita pressão, principalmente se você observar, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça e o Congresso Nacional, foi muita pressão em cima do Ministério da Saúde e dos governadores. Sim, deram a liberdade aos governadores, né, com o dinheiro público. Você não vê a Polícia Federal suspeitar do Ministério da Saúde. Né? Não. Você só vê com a relação à Secretaria de Saúde. Porque o que fez o governo federal? Distribuiu o dinheiro. Tirou a responsabilidade dele e falou, toma, se foi vira. A melhor coisa para o governo federal, o STF, dizer que governadores e prefeitos teriam autonomia. Né? E como você vai comprar uma coisa nessa questão de preços aí que a gente olha, né? Vê essa diferença, né? Agora, até disse aqui ao secretário que ontem na visita também visitou de Paraná, né? A Polícia Federal, né? Bem pertinho aqui. Então tá bem do lado. Ele falou, eu quero que venha aqui mesmo. Pode vir. Eu acho que aqui mesmo está bem organizadinho, né? Não, ele falou que tá tá preparando aí o seu colchão. Né? Porque se for realmente palavra do secretário, né? Claro que é uma ironia e isso realmente acontece quando você vai fazer compra, principalmente no momento desse que você dispensa a licitação, que é o que aconteceu no Amazonas, por exemplo. Perigoso, né? O mesmo empresário, ele comprou os respiradores com o CNPJ e ele tem um outro CNPJ que é de uma loja, de uma adega. Né? Que foi a que forneceu os respiradores. Não, né? foi o outro CNPJ. Foi o CNPJ da importadora. Da importadora. Que não é o mesmo CNPJ da adega. Mas como o empresário tem as duas empresas, o que é mais fácil divulgar? Não, o governador comprou numa loja de vinhos, né? Pois é, bem complicado. E até o governador explicar que focinho de porco na tomada, né, já foi, né? Era uma confusão danada, né? Chegou o Mário César. Chegou o homem. Mário César já aqui, ao vivaço com a gente, já tá chegando, olha lá. A carinha dele. Deixar ele sentar aqui, né? Rapaz, hoje ele tá elegante, hein? Mas, gente, tá elegante. Primeiro eu quero deixar aqui o microfone aberto pro Mário. Mais cheiroso que... Cupuaçu maduro, né? Cupuaçu maduro. Cheiro de longe, menino. Eu ia dizer que era filho de barbeiro, né? Porque quando o barbeiro sai de lá, mas aí... Se fosse o Jader, não ia ser, né? Porque o Jader é filho de barbeiro. Filho de barbeiro e cabeleireiro. Você viu como nós estamos tudo até a paternidade dos caras? Você vê como é que é o negócio, hein? Ô, Mário, se você quiser tirar essa máscara tua, pode tirar, não estamos infectados, não. Boa tarde, Deus. Boa tarde, Eduardo Alecrim. Vocês conhecem o teor da lei que vocês aprovaram, né? Com certeza. É a partir do portão lá que tem que usar. Deixa o Mário. Boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio União. Cara, e seria até interessante até você colocar aqui, eu estive aqui na quarta-feira, estou aqui de novo, estive lá na outra semana, aquela coisa... Tá famoso, hein? Falei com um amigo aqui, rapaz, deixa eu ir, cara, depois a gente vê um negócio aqui que eu tenho que ir lá no... Mas de novo, bicho? De novo? Mas não é, pô. Não é, o pessoal convida e as coisas são dinâmicas. E eu não sou patrocinador aqui, não. Ainda não sou. Mas esses camaradas aqui são parceiros meus. Deixa eu falar aqui. Vamos cortar aqui. Corta aí. Fica à vontade. Esses camaradas aqui, eu tenho consideração por eles. Não teve, eu creio, não tenho lembrança de nenhum tipo de desconforto entre a gente com relação a alguma crítica de algo de errado que eu já fiz, né, de programas de apresentação que nós fizemos aqui, e eu quando estava em rádio também, aquela coisa toda, sempre apreciei o trabalho desses que aqui estão, sempre fomos, eu posso considerar como amigos, sim, não tenho nada contra nenhum deles, e se tivesse também chegaria e falava, porque o amigo ele tem que ser sincero, né? E a gente está aqui porque os camaradas convidam, e é bom estar aqui com vocês. E nós já fomos convidados para churrasco, só que nós demos bolo nele, né? Já deu bolo, isso mesmo. Mas vai acabar essa pandemia, vai acabar. Eu dei, foi? Vai cada mais. Nós não fomos naquele dia. Não, só esqueceram, não sei qual é o nome que se dá aí. Quando nós lembramos, era outro dia. Qual é o nome que se dá isso aí? Esquecimento. Acho que eu estava para Porto Velho, né? Eu já vou compartilhar aqui também. Mas antes de começar aí, já manda o recado aí que nós dois já mandou aqui para nós. É verdade, para sua esposa, eu ia falar isso, nós deixamos aberto aqui, faça a sua declaração para a dona Valéria, que assiste a gente lá, direto, né? Inclusive, ela fica monitorando se o áudio tá bom, tá ruim. Dona Valéria, eu não posso nem dizer assim,
dona, mas ou posso, né? É a sua dona, dona do meu coração. É a sua dona. Dona do meu coração, dona da minha casa. É a música do Roupa Nova aí pra ele. Dona do meu... tem a dona, né? É a dona. Dona do meu amor. Hoje eu já tive ontem à noite, ela já me presenteou com um lindo jantar. Cheguei lá, já estava. E hoje nós vamos dar continuidade. Graças a Deus. Dia dos namorados. E nós almoço, né? E depois nós vamos namorar. É bom demais, né? Eu tava querendo namorar também, minha namorada. Minha eterna namorada tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar que muitos quem é casado tá com sorte. Mas eu amo a minha esposa, amo mesmo, e minha vida sem ela era uma, e depois que a conheci, e principalmente depois que nós casamos, foi outra, é outra. E eu creio que a cada dia vai melhorar mais e mais. Te amo, Valéria Carvalho Barbosa Nunes Neves. Eita. Esse é o nome dela. Esse é o nome da mulher. Essa é minha dona. Um abraço. Valeu. Olha que bonito, né? Essas declarações de amor. Coisa mais linda. O pessoal tá falando aqui do Xenon, cara. Ainda tá essa polêmica do Xenon aí. A Ivanete Félix está acompanhando a gente. Um abraço, Ivanete. Obrigado pela audiência, acompanhando a nossa programação. Vereador Mário César, hoje você já teve em outros programas. Que assunto você estava tratando nos outros programas? Já compartilhou com a gente também. Rapaz, nós falamos de tudo um pouco, mas principalmente fui falar de declaração de imposto de renda, né, que é o prazo dia 30 do 6. Ah, está no prazo final. Pessoa física. Já foi prorrogado, né? Era 30 do 4. Pela primeira vez, prorrogou a declaração de imposto de renda e vai até 30 do 6. Creio que não será prorrogado mais. Mas, diante dessa pandemia, tudo pode acontecer, como tem muitas coisas que não era para acontecer e está acontecendo devido à pandemia. Mas se quiser ligar, para falar. Mas falamos também a respeito eu cheguei, o secretário Rubinho também estava lá. E ontem depois aqui, isso, aí estava. Eu não posso dizer assim, eu posso, desmentindo a informação, né? Que mais uma vez, o terceiro caso. E dessa vez foi grave. Agora estava até matando gente. Terceiro erro, né? Mataram aqui Parece aqueles acidentes que acontecem aqui, médicos, que o cara morreu 3, 4, você vai olhar lá, um só quebrou a unha, né? Nós já fomos fazer matéria assim, né? Que disseram que morreu 2, 3, chega lá, tem ninguém, graças a Deus. De 28 anos, né? Parece que foi uma senhora que mataram aqui em Presidente Médici, e aí o secretário foi lá confirmar que depois veio aqui que não existe isso aí. Até então, até ontem, 11 horas da noite, tinha aqui 8 casos, né? E a gente espera que não tenha mais um, apesar que, né, já tem aquela fila de espera ali pelo exame. A Secretaria informou de Estado, que não dá para acreditar também se é verdade, que são 9, né? Agora, né? Tinha mais um, né? 8 mais um. Então entrou mais um de 11 horas da noite para cá. Aquela questão, né? Que tá todo mundo, hoje é o assunto, a bola da vez aí. E essa questão da pandemia aí, do Covid, e o povo, não são todos, mas alguns, né, ainda não conseguem respeitar as normas. Né? Verdade. Alô, meu amigo Demi, boa tarde. Fala comigo, Demi. Boa tarde, Luiz. E você? Opa, meu amigo, tô aqui, pra graça de Deus. E você, tá tudo bem aí no lavador, não? Tudo na paz de Cristo. Ei, coisa boa. O que eu posso te ajudar, meu amigo Demi? Fica à vontade. Pode você falar comigo, já tá me ajudando. Eita, coisa boa. Mas o Alecrim tá falando que você tem um convite para fazer para nós, né? O convite, eu não mandei um dado dele, porque o meu telefone está me trazendo. Eita, rapaz. Tem que comprar um outro. Aí eu tô ligando um pelo aqui. Quer passar mais tarde aqui, nós vamos comprar outro. Olha o convite do cara, você tá vendo? Ô, Demi, um abração pra você, cara. Obrigado pelo convite. A sintonia é o quê? 97,9? É 87,9. 87,9. Isso. Aproveita, Demi, faz uma homenagem para sua namorada aí, que hoje é dia dos namorados. Aproveita o embalo. Hoje é dia dos namorados? Hoje rapaz. Você já comprou o presente dela hoje? Rapaz, espero que ela não esteja ouvindo, hein? Tem tempo de ir na loja, hoje é mesmo. Tem tempo de ir na loja, hein? Ainda bem que nós lembramos, hein, Demi? Então acho que depois de muito tempo de casado, fica assim, né? Sabia, mas tinha esquecido, só não lembrei onde. Ô, Demi, um abraço, viu? Vou dar uma homenagem para todos os dias dos namorados. Aham. Presidente, amigo,
principalmente a minha esposa. Como que é o nome da esposa? Regina. Alô, dona Regina, nós fizemos o Demi lembrar, viu, dona Regina? Vai ganhar o presente hoje. Hoje tu ganha o presente do Demi. Não sabe nem que é, mas Demi, um abraço, negão, fica com Deus. É 87,9, homem. 87,9. Agora. Então, beleza. Um abraço, Demizão. Valeu. Fica com Deus. Tá aí. Esse cara é importante pra mim também, velho. Não, ele tinha perdido o celular, perdi até o nosso WhatsApp, tem que ir lá mandar mensagem pra ele de novo. Meu Jesus, né? Porque ele perdeu. Porque você sabe que, de vez em quando, ele tem um franguinho da água lá pra nós, né, Deus? Você faz sempre um convite, né? Aquele franguinho pra nós aí. Opa, o que aconteceu? O Janari tá questionando. O Mário tá na bancada também? Eu pedi hoje. Ah, não, É que o pessoal tá achando que você tá trabalhando aqui com a gente. Ah, tá. Eu ia contar um negócio pro Janari, mas tem que ser pessoalmente. Então, Tem uns pescadores lá perto dele, lá, né? Tá incomodando ele. Aí, Mário, você tá trabalhando com a gente, né? ali. Mas, Mário, a gente estava falando aqui logo, um pouco antes de você chegar, dessa questão da credibilidade, né? E foi o que eu conversei com o sargento hoje, né, secretário de Saúde, o Ubi. A gente fala da credibilidade que esses órgãos têm que ter. Eu achei interessante a mudança do Ministério da Saúde, mas muita gente já não gostou. Porque você, daquela forma que estava sendo colocado, você só somando o número de mortes, nunca nós vamos ter uma queda, né, naquilo que fala no número de casos no país. Saber diariamente, foi o que o governo resolveu mudar, que diariamente, um dia tem mais, um dia tem menos. Aqui a gente vinha até somando, né, Davidson, no início aqui, que tinha dia que dava menos, tinha dia que dava 50, 70, mas tinha dia que pulava para 300, 400. Né? Então, como político que hoje você está, como você vê essa metodologia, que até foi adotada aqui pela Secretaria de Estado, mesmo ela somando, mas ela está dando um quadro agora dos casos que acontecem dia a dia. Não, na verdade ele fica melhor, né? Bem mais eficaz. Quem sou eu até mesmo para discutir a respeito desse sistema? É algo que está vindo certo agora, porém, toda mudança, né, Eduardo, ela causa um pouco de desconforto. Sim, né? Toda mudança. Então, numa situação que está agora, você tem que mudar para melhorar. Qualquer tipo de atraso, né, isso acaba dando um desgaste danado, porque toda hora que você liga, toda hora que você entra no assunto, você vê a notícia e você vê algumas informações não batendo. Né? Eu creio que precisa ter esse norte, e também não sou contra, por exemplo, a imprensa, de repente, ter essas informações também, porque a imprensa está noticiando isso aí toda hora. E, de repente, se ela ficar à mercê de só esperar um resultado, né, num determinado horário, para eles fica um negócio assim, meio que, se eu posso dizer, meio que vago. Porque o importante é você dar a informação. Verdade. E ter aquela briga. Já pensou o Davis ali, junto com o Zé Roberto, ou com o outro ali, de repente o Davis já tem aquela informação primeiro, que ele dá em primeira mão, atualizado o número, depois o Zé Roberto a outro e tal. Então, eu acho interessante, não sou contra a imprensa, e agora também não sei qual que é o objetivo correto, da maneira que fizeram até um grupo lá. Pool, né, que chamam, né? Chamaram de pool de informação. Para pegar essas informações. Só por causa do número de mortes, né? Pois é. Porque ninguém questionou, né? Não vai. A quantidade adquirida e nem o número de morte diário. Se questionaram por que não estava colocando a soma total. Pois é. Aí, foi quando o presidente da República, que estava aqui em Rondônia, né, ele veio para a reunião da região norte, que ele é o comandante do comitê aí de combate aos incêndios na Amazônia, ele disse, é simples e fácil, é só somar. Com certeza. Agora, por exemplo, você não vê essa preocupação toda com relação àqueles que estão sendo curados, né? Aqueles que estão sendo curados, de divulgação, você não vê. Porque o negócio parece que o que dá notícia, o que gera, o que dá ibope é a quantidade de gente que morreu. Aqueles que estão sobrevivendo, aqueles que estão sendo curados, parece que não tem essa mesma repercussão. E você falou dessa questão de mortes, eu vi uma matéria interessante logo no começo, quando divulgaram aquela foto do Davis lá de São Paulo, né, daquele monte de buraco aberto para enterrar a gente. Depois a gente foi ver uma outra matéria, disse que aquilo é normal em São Paulo. Cavaram a quantidade de valas daquela pela quantidade de pessoas que morrem no grande ABC ali.
Né? Mas enterrar no mesmo lugar. Mas isso já não... É aquilo que eu estava falando sempre, e às vezes eu fui mal interpretado, principalmente aqui em Médici, no dia que mostraram uma pesquisa aí, usar máscara ou não, colocaram que a Câmara de Vereadores estava fazendo, ia discutir e tudo mais. Eu falei, ei, gente, está na hora da gente parar, pô. Está na hora de parar de polarizar o coronavírus e, principalmente, ganhar acesso, curtida, foto. Pô, eu posso ter 0 acesso aqui. Não era nem tanto na máscara, era do toque de recolher. Era do toque de recolher. Vocês iam discutir, então. Causa polêmica. O que eu disse aqui, que eu até fiquei, assim, a gente tem, cada um tem sua opinião própria, mas eu gosto que fale a verdade. Se vocês vão discutir. Mas não havia nenhuma cogitação, pegou os vereadores de calça curta, como diz. Não, o Eduardo, interessante, o Eduardo está falando aqui com propriedade, porque a mesma reunião que no comitê que ele estava, eu estava. Certo. E foi logo após uma discussão, que foi na segunda-feira, de manhã, porque passamos o final de semana, o povo, né, foi feito as enquetes, 2 ou 3 por aí, e o povo nas redes sociais já falando, se a gente não tinha mais nada para fazer, tinha outra coisa para fazer, além de estar querendo o dar toque de recolher e tal. Nós fomos atrás do executivo, o executivo falou, não, existe um comitê que está analisando, se reuniram com relação a isso aí. Eu preciso receber uma ata onde tem uma aprovação do comitê, eles falando que aí eu pegando essa informação, eu vou levar para o meu jurídico, discutir com ele, ver se há constitucionalidade, e aí nós vamos elaborar um projeto e mandar ao legislativo. Naquela segunda-feira, aí nós fomos na reunião, foi lido, e lá, a ata onde foi da semana anterior foi lido naquele dia. Para ser aprovada ou não. Para ser aprovada ou não a ata, mas assim, uma discussão, não, eu não posso dizer assim que foi um texto vago, mas foi pouco comentado até, lá, não sei se você percebeu, a questão do toque de recolher. Lá no comitê foi pouco comentado, no dia que a gente estava lá, né? Que eu achei que ia ter mais uma discussão mais. E aí, esperamos, chegou segunda-feira passada, não chegou nada na Câmara, eu fui conversar com o Executivo, falou, não, Mário, eu andei dando uma analisada aqui, mas da maneira que foi colocada, fica inconstitucional. Ou seja, teria que ter novamente acertado ali os pontos para, de novo, né, dentro dessa ata, em reunião lá no comitê, mandar para o executivo fazer uma nova, né, vistoria naquele projeto, né, que eu falando em produto que eu mexo, que eu estava falando em produto até agora. Ali. E aí mandar para o legislativo, ou seja, não chegou nada no legislativo, e nós apanhamos de graça. Aí foi uma surra, você não tem que quando você apanha do seu pai, da sua mãe, muitas vezes você está certo. Apanha pelo conjunto da obra, mas não teve culpa daquela obra. Não teve, e não chegou nada. Agora, de acordo com os números de casos que têm aumentado no nosso município, se algumas pessoas, parte, não estou falando todas, parte da população, se continuar desrespeitando como está, não estando nem aí, né, por decreto, para as normas, para obedecer, com certeza não vai ser só o toque de recolher. Eu creio que se continuar do jeito que está, vai ser igual uma Porto Velho da vida. O lockdown. Aí para tudo. E a culpa vai ser desses que não estão respeitando agora. O Ji-Paraná já está com o pezinho no lockdown, né? Pois é, o negócio não para de aumentar. Mas o povo acha que é brincadeira, acha que estão levando as coisas... Ah, não é desse jeito, isso não é desse jeito. Cara, se não for, você tem essa opinião sua, mas, por favor, pelo menos obedeça. Pelo menos obedeça. Vê assim, poxa, a Bíblia diz que eu tenho que obedecer às autoridades, cara. Então, eu vou obedecer a Bíblia. Não obedece o prefeito Edilson, não. Né? A vigilância não precisa obedecer, não. Obedece pelo menos a Bíblia. Então, onde ela fala que tem que obedecer, tem que ser submisso às autoridades, né? Já você que crê, aí, faça isso, já está fazendo um papelão. Já é bom, né? Já é demais, da conta. Eu estive conversando aqui com, não no ar, né? Nós estivemos conversando com o pastor pastor Bobino, né? Alcides Bobino, lembrou o pai dele, né? Falei o nome do pai.
com relação à forma dos cultos nas igrejas, seja ela católica ou evangélica, né? Porque ele disse assim, que é difícil você fazer entender os grupos de risco ficarem em casa. Na maioria das vezes as igrejas têm muito idoso também, ou o pai, a esposa tem filho, né? Que o filho também não pode ir para a igreja, e está sendo meio complicado essa questão para as igrejas também, né, Mário? Com certeza, porque foi uma opção, né? Isso eu posso falar, até com um pouco de propriedade, falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. Idosos, crianças. Você não pode deixar criança só. Idoso também não é aconselhável você deixar só, né? Então, a sua família vai rachar ali. Vai ter algum dia que vai a mulher, tem dia que vai só o homem, né? Alguns filhos vão ter que cuidar dos avós e tal, dos pais, né? Então, é muito complicado, porque igreja, acaba aquilo ali, o povo quer... cidadão que não encontrou no meio da semana, quer ir lá, quer dar um abraço, quer dar um aperto de mão, e isso não vai poder. E é muito difícil. Como você vai ter a quantidade de gente para controlar? Então é melhor ficar sem, né? Sem não. Sem as lives, o presencial, né? Uhum. Ali. Mas as lives têm acontecendo, por exemplo, na minha igreja, lá tem o horário de culto, que é quinta-feira, a escola bíblica no domingo e o culto à noite. Está tendo normal. Os pastores estão fazendo as lives, o povo está entrando lá assistindo. Aí a minha igreja ontem fez a procissão via live. Achei muito legal. A igreja católica usou também uma maneira diferente, pediu para os fiéis ficarem na frente das casas, né, e tal, com as mesinhas ali e tudo. Bacana. Eu vi, foi muito legal, muito bem planejado. Sempre tem, né, e usando, né, a igreja optou em não estar realizando as missas nesse momento, mas a gente concorda com que cada um está tendo opção e está fazendo. Foi aquilo que a gente falou para o pastor, né, Deus, que a gente estava conversando com ele. É difícil um momento como esse. E hoje, uma sugestão dada aqui pelo secretário de Saúde, por exemplo, você tem um idoso na sua casa, você, Davidson, tem avó, né? Tenho 3, minha mãe... O que você pode fazer? Né? Os dois trabalham, mas a avó não. A avó não está saindo de casa. A avó não. O que você pode fazer com ela? Colocar ela dentro do seu carro e dar uma volta na cidade sem ela descer do carro. É isso que eu faço. Entendeu? E essa sugestão foi dada hoje aqui pela manhã pelo secretário de Saúde. Não quer dizer que você tem que descer do carro, mas você pega ela, dá uma volta na cidade, anda uns 5 quilômetros, gasta um litro de gasolina, porque até ajuda na manutenção do seu carro. Sim, porque a gasolina ela vence dentro do tanque, né? Se ficar muito tempo, ela vence. Então, é uma forma. Não precisa descer do carro. Dê uma volta, porque também você vê no carro, você não precisa estar com a máscara, porque é de convívio seu sempre. Então, se você convive com a sua família, né, você pode estar andando, dando uma volta, só não pode descer. Aí, se descer, você tem que usar máscara de qualquer forma, porque está na lei, né? Na verdade, é o seguinte, a gente tem casos e casos. Por exemplo, tem família, aí que se bobear, você vai, quando se reúne, senta, não é que é festa, mas dá mais do que 10 pessoas. Por dia na mesa dá 12. Tem isso. Ué. Porque aí é o seguinte, tá o pai, a mãe e 7 ou 8 filhos, dependendo desses aí, já tem um neto ou outro de um outro filho que tem lá na frente, que mora junto. É o meu exemplo. Eu, no mínimo, quando a gente chega para sentar, para almoçar, na casa do meu pai, por exemplo, tem 8. No mínimo 8, né? É tudo família, graças a Deus, o pessoal tomando todos as precauções, os cuidados. Meu pai e minha mãe, agora com esse negócio de chácara aí, que os caras aposentou, mas... Tá só no sítio agora. Não para de trabalhar de jeito nenhum. E lá, rapaz, isso é bom pra ele. É muito bom. O camarada fica lá, não tem contato com ninguém aqui, só os dois vai, pesca, e roça. O exemplo está hoje, que hoje é dia de feira aqui em Presidente Médici, quando a gente vê agora 1h30, 2 horas, aqueles senhorzinhos que fazem a feira, tá todos eles descendo com o seu carrinho, né, para a feira. Eu não vi nenhum circulando sem máscara. Então, aquela atividade para eles é necessária. Você já imaginou os dias que estavam sem feira, não podendo ir? Como é que eles ficaram? Não, fica complicado. A situação Mas esses, Eduardo, esses aí não são o problema. Esses camaradas são conscientes. Verdade. Agora, o problema, você dá uma passada,
você teve uma oportunidade ontem, que eu passei com você, estava indo para a primeira linha, ali você estava pedalando. Quando eu subi na ponte que eu olhei, olha para as casas, aquelas casinhas na beirada do rio, barco passando para todo lado. Diz que o Moqui, estou falando, eu não vi, mas chegou a informação, e o próprio secretário estava falando isso, que no Moqui, naquelas casas lateral ali, tem festa, gente. Os bares tem festa. Tem um bar tá fechado. Eu tive recentemente lá no assentamento, lá no Moqui, inclusive para a gente dar um passeio, dar uma arejada, levei até minha avó, e eu passando ali por aquela região, falei, vamos ver como é que tá aqui, se a fiscalização passou por aqui também. Aí tem bar aberto, mas tem bar fechado, porque a fiscalização fechou um, mas não fechou o outro. Eu não sei qual é o critério que eles usaram, mas os bares têm bar aberto ainda lá. E aquelas casinhas, realmente, tinha muita gente no dia que eu fui lá, tinha muita gente mesmo, som ligado, pessoas que vêm de outra cidade, como Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, vai para lá e como se tivesse normal, nada tivesse acontecendo. Às vezes você chega... A gente fala que é horrível ficar em casa, né? Estão aproveitando que há um relaxamento nesse ponto, porque, por exemplo, pescar pode, né? Nesse momento. Agora, só não pode aglomerar, né? Não pode aglomerar. E outra, os limites, por exemplo, eu agora vou falar, os donos de pousada liberado de rio, o limite é um piloteiro e mais 2 pessoas. Não pode mais. Então, você vê 3, 4, 5 pessoas no barco, já não pode. Já não pode. Isso aqui é o limite dos camaradas já tá. E essa semana eu estava ligando para tentar marcar aí, né? Ver como é que está a situação. E aí, e todos eles. É o piloteiro e mais 2. Ah, mas eu tenho um barco grande, o barco é de 100%. Não, é o piloteiro e mais 2. E Zé Fenil não pode mais. Agora, o Eduardo, eu acabei agora. Você me ligou aqui, questão do programa, estava terminando de atender uma senhora, mandar até um abraço para ela, dona Augusta, lá de Castanheira, juntamente com a sua filha. E eu perguntei em Castanheira, como que tá? Ela falou assim, agora começou a ficar difícil. Agora a situação começou. Porque lá pulou para 8, 9 não casos, tinha. Né? Não tinha casos. Não tinha. Aí aquele negócio que você falou, que é uma meia dúzia que desobedece. A Castanheira fez aquelas entradas, barraca nas entradas, fez tudo. Mas aí ninguém estava acreditando muito, né? Quando apareceu de casos, foi 2, de 2 já pulou para 8 e foi rapidão. Não, e interessante é o seguinte, ele falou assim que o pessoal não tá nem aí. Meu Deus. Existem aquelas pessoas que são conscientes, que não saem nem no portão. Ela não tem caso desse aí. Só que tem outros que não tá nem aí, nem no queixo. Nada, sem máscara. Nem no queixo. E lá não tem lei, os vereadores não criaram nada, lei. Cara, na verdade é o seguinte... A Câmara está bem bagunçada também, mesmo né? que não faça um decreto, vamos dizer que o município não fez. Tem que seguir o estadual. Ali. Cara, tem o estadual e tem o federal. Todo mundo está falando. Todo lugar que você abre, rádio, televisão, né, vai para a internet ali, todo mundo está falando. Verdade. Use máscara, olha o álcool em gel, se cuida, a aglomeração de pessoas e tal. E o povo está vendo, só que aí não acredita. E as coisas estão assim. Ela falou que está preocupadíssima. Veio aqui, era para ter vindo já em março, né, para fazer a declaração de imposto de renda dela. Resolveu protelar pelo fato de ter prorrogado, segurou um pouco. Ela falou, mas eu estou vendo aqui, nós estamos chegando no meio do mês de junho, é o último mês, eu vou lá para me fazer. Veio, mas passando álcool em gel, com máscara, ela, filha, entrou atender uma lá e outra aqui, fiz a declaração dela, mas ela falou assim, olha lá, a situação está complicada e vai piorar. Então, vamos aproveitar, eu quero aproveitar para abordar esse assunto. Nós estamos vendo hoje que o governo, mesmo sendo inteligente no início da pandemia, e para nós que já temos uma visão melhor disso, sabemos que esse auxílio de R$600 foi uma injeção para que a população pudesse movimentar esse dinheiro e voltasse um pouco depois de impostos para o governo, para que movimentasse tanto a economia primária, que são as pessoas que consomem no mercado, quanto também a questão do setor produtivo. Ou seja, quando há um aquecimento, a indústria produz, o comércio vende e a pessoa que está lá para comprar tem o dinheiro. Então, o governo fez esse aquecimento. Mas hoje nós estamos vendo que os R$600 já está indo embora, já está acabando. A economia já começou a entrar num processo de regressão, de diminuição de aquecimento do mercado. Automaticamente, as indústrias vão começar a parar de produzir.
o mercado vai vender menos e o povo não vai ter poder aquisitivo para manter as necessidades básicas, como pagamento de água, luz, energia e esgoto. Você acha quanto tempo que o Brasil aguenta ainda nessa situação? Já que o Sudeste está voltando, mas a região Norte está começando agora o pico. Rapaz, eu creio que final de agosto, início de setembro, eu creio que ainda consegue suportar ainda. Passou disso aí, já começa a ficar bastante complicado. E o interessante a gente falar isso aí, você não é que está começando, já tem algumas atividades, falo isso, que mexe com contabilidade, né? E tem empresas, várias empresas com atividades diferentes, segmentos diferentes, e tem algumas que já está sentindo já na pele, já tem mais de 30 dias. A situação já começou a complicar. Principalmente os prestadores de serviço. Principalmente os prestadores de serviço. Então, assim, se já está difícil agora, e perdurando essa situação, imagine daqui 60. Né? Imagine daqui 60 dias. Vai complicar mais. Agora, o que não tem sido afetado, e pelo contrário, ontem eu estive conversando, até deixa eu mandar um abraço lá para o Admir, né, Admir Ferreira, que ele é gerente aqui regional da Martins. Né? E ele falou que o baque deles foi em março, quando deu aquela parada, com aquele susto. Fecha tudo. A Martins é representante dos Smarts? Isso, dos Smart Supermercados. Isso. Apesar que é tudo do grupo ali. É tudo do grupo Martins, né? É vinculado. Isso. E aí, o que aconteceu? Aí as metas que estavam para ser batidas ali nesse período já não conseguiram, porque deu aquela parada. Sim. Só que aí, contrapartida, entrou abril. Abril e maio já bateu todas. Mas foi por conta da questão da injeção. Todas, e o detalhe, junho, ontem nós estávamos conversando dia 11, dia 11, já tinha passado, já estava com 55% das metas batidas. Entendeu? Ou seja, estão já se programando, querendo chegar semana que vem, dia 20, já com mais de 80%. Só para ficar o restinho ali para a última semana. Ou seja, nesse segmento de alimentação, principalmente o de alimentação, não teve prejuízo. Pelo contrário, teve crescimento. Por quê? As prioridades também se tornaram outras. Sim, verdade. Né? Então, qual que é a prioridade? Uma roupa ou a comida? A comida, claro. Né? A comida. Então, o dinheiro, ele foi investido nisso e vai ser investido o que tiver nisso, né? Nos produtos alimentícios. Os outros vão ter que ficar. Né? E aí, onde é que entra aquela questão do prestador de serviço, né? Algum outro ramo de atividade, aí, pelo menos a questão das confecções. Nós temos muitas lojas aqui de confecções. Confecções deu uma baqueada. Ficou fechada um tempão, né? E hoje, que geralmente você vai comprar uma roupa, ou para o seu trabalho, ou de repente você mescla, né? Tem uma festa, tem alguma coisa, eu vou comprar mais uma roupa ali, que depois vai me servir até mesmo lá para o meu trabalho. Aí quando se não tem festa, não tem compra de roupa. E quando se também não está trabalhando, né? Aí tu usa a camisa da campanha. E aí você ainda tem a sua prioridade. A do 25. Entendeu? É a prioridade minha, que é o gênero alimentício. Sim. A roupa vai ficar no quadrinho, então vai sofrer. E a gente percebe que nesses gêneros alimentícios, por exemplo, houve um acréscimo nos valores muito grande, né? Isso que nós estávamos comentando agora. Mesmo a diminuição, por exemplo, dos combustíveis, né? Mesmo o combustível diminuindo, que é um reflexo, né? Sim. É um reflexo na alimentação. Porque aumenta a gasolina, aumenta o preço de tudo. Sim, a gasolina está baixando, devia baixar o preço das coisas, mas está ficando caro para quem produz. A gente, quando assiste os jornais que vê, por exemplo, eu estava assistindo o da Terra Viva, os insumos para quem está produzindo no campo tem aumentado muito. Mas né? E o barril do petróleo tem caído. Porque está ficando difícil chegar até no produtor, que é a ponta da situação, né? Você falando isso daí, eu estava vendo esse momento na questão do terceiro setor, eu estou fazendo uma pesquisa de terceiro setor na área de gestão, né?
eu estava vendo que essa questão, o principal que hoje o terceiro gestor aponta, que são as agroindústrias, as microempresas, que partem dessa área através de associações do terceiro setor, eles estão tendo dificuldade de colocar preço no produto, porque os insumos chegam muito caro para eles, né? Pela falta do quê? Da aptidão de compra. Ou seja, as grandes indústrias compram em alta escala. O que acontece? Eles ganham preço nisso, né? Agora, os pequenos, na hora de comprar, eles não ganham preço, porque compram em pouca quantidade. Então, o que está faltando hoje no Brasil, e que é uma boa sacada, inclusive você, Mário, que pretende, não sei se você pretende seguir a carreira legislativa em outras esferas, ou deputado estadual, federal, já serve como base de projeto para você desburocratizar e, principalmente, uma linha de crédito mais segura, né, para essas pessoas que estão lá na ponta. Por quê? Senão é igual, Eduardo, hoje, por exemplo, a produção de Rondônia, a maior parte é feita por grandes indústrias ou pequenas? Aqui é pequenas, né? Rondônia. Então, o que nós temos que fazer? O que os deputados têm que fazer? É desburocratizar isso daí, arrumar o preço, pedir para que uma empresa tenha os olhos voltados para nossas pequenas produções. Que é o que a gente percebe de São Paulo quando houve o recuo de São Paulo, né? São Paulo e Minas Gerais recuou por causa do quê? Que lá a maior produção é industrial. Né? Então, houve um recuo do próprio governador, né, com relação a tudo isso, porque estava perdendo. E esses dias, discutindo com os amigos, aí você pega assim, de todos os frigoríficos do país, né, quantos são e quantos tiveram problema com o Covid-19? Se olhar, deu 5 com problema. E quantos frigoríficos são? Responde aí, Não, a questão é a seguinte, a gente precisa ser bastante realista. E eu não tenho preguiça e nem medo de falar. E a gente tem que entender a seguinte situação. Cara, você vai achar um ou dois, como você citou a questão aí, deputado estadual ou federal, você vai achar um ou dois, e eu não estou sendo irônico, não. Você vai achar um ou dois que, de repente, leva essa causa para ser debatida. E vai brigar por isso. E vai brigar. E aí, você já entra num descrédito com a própria casa. Por quê? Davidson, infelizmente, são a minoria que manda na maioria. Mas você está doido? Não é o contrário? Não. A minoria das empresas que manda na maioria, que são os pequenos. Então, a minoria são os grandes. E, agora, a maioria desses grandes tem o seu político de estimação lá dentro. Eu falo mesmo. É assim que funciona. Tem aqui na esfera estadual, tem lá em cima na Câmara, entendeu? Tem os seus políticos de estimação. E os caras não vão ferrar um JBS desse da vida, já que você citou nesse frigorífico aqui, não vão ferrar uma multinacional dessa aí, eles não vão complicar a vida deles por causa disso, porque são os caras que apoiam os caras, gente. Financia. Mas não pode dar, mas não pode financiar mais a campanha pessoa jurídica, não pode legalmente. Legalmente não pode, mas por debaixo dos panos, e nem tanto pano assim, entendeu? Que o negócio tá meio escrachado, os caras financia e não vai chegar lá, não vai mexer. Aí se levanta uma ou duas pessoas, 2 deputados, coloca lá e leva a tinta. É assim que funciona. Verdade. Infelizmente é assim. E aí o camarada fala assim, não, mas tem que ser meio que democrático. Eu sei, tem que ser democrático mesmo. Só que nos pontos-chave, nas secretarias lá que tem, é colocado os camaradas por indicação desse, indicação daquele outro, porque aquele já tem o rabo preso lá com aquele determinado empresário, ou os empresários, entendeu? Que não deixa passar as coisas. Cara, E vai agir em favor, aí os caras vão gostar, né? O povo da rede, é bonitinho. O PSOL e mais os outros lá, que é o do governo da minoria, tal, da minoria dos empresários grandes, que são a minoria, entendeu? Que manda na maioria, que são os pequenos. Mas eu acho incrível, que esses partidos que você citou aí, eles não pregam a divisão, eles não pregam o proletariado, a divisão igual de trabalho. Cara, eu tô doido, de verdade, eu tô doido pra... do Davis, que não quer calar, ficou sem resposta. Eu tô doido pra debater com um cara desse, sabe?
Eu tô doido, porque, tipo assim, eles seguem à risca essa visão hegemônica que eles têm, mas não pratica, pô. E sabe o dia que você vai encontrar um cara para vir debater isso aqui? Nunca. Eles vão fugir de mim, não. Você fica sentado assim, porque o cara pode defender, o cara pode falar, só que na teoria, só que na prática não é. E eu tô falando isso com conhecimento de causa. Não vou citar nomes, não vou colocar situações aqui. Só que a verdade é essa, é assim que funciona. O pequeno não manda, obedece aquela quantidade, aquela meia dúzia ali que chega e dita as regras. É assim que funciona. Ah, mas você conhece o deputado fulano tal? Conheça, esse mesmo aqui que veio aqui te dar um abraço, te dar um beijo, se for possível, te dar até as outras coisas que eu não sei. Um tapinha nas costas. E aqui, meu amigo, só que a hora que chega lá, é o outro lá que manda. É o cara lá que faz tudo. Mas, Mário, tu é um cara que ficou... O Mário tá falando, não, o Mário tá falando uma coisa que, sério, eu não posso deixar de pontuar isso. Jamais, eu vou ter que falar. Eu gosto de questionar, quando o assunto começa a ficar interessante, eu questiono mesmo. O Mário é um cara político. Por que você tá abrindo tanto, expondo tanto, assim, essa questão política? Você tá decepcionado com a política rondoniense, Mário? Porque você tá falando assim, de deputados. Afinal, mesmo tendo atrelamentos políticos que, querendo ou não, você é político também, você tem que ter atrelamento com deputados e tal. E você está falando uma coisa muito séria, são denúncias sérias aqui, né? Que político vem aqui, bate nas costas, depois não vai dar moral para ninguém, né? Que ele vem aqui, volta e depois, ó, filho, se vira por aí, que é assim. É essa a realidade da política? Eu posso dizer assim, é isso, mas não é só isso. Tem mais. Tem muito mais, Eu é o seguinte, eu sempre... E o deputado, a qual eu vou citar o nome aqui, ele sabe disso, eu falo olhando para ele e falo rasgado. O que eu tenho que falar, eu chego e falo para ele, e ele já sabe disso, já ficou com raiva de mim umas 2 vezes, mas depois faz amizade de novo, né? Que é o deputado Laerte. Eu não posso dizer que o deputado Laerte é o meu amigo, é o parceiro de todas as coisas, mas é um camarada que eu tenho liberdade de conversar com ele, de falar. Deixa muito a desejar? Deixa. Me atende toda vez que eu falo com ele? Não atende, não. Mas aí eu tenho acesso com a chefe de gabinete, eu vou conversando, tem coisas que a gente consegue sem ele até mesmo ficar sabendo, entendeu? Só que tem muita gente que critica, fala do serviço dele, tal, só que eu falo para ele, olhando para ele o que eu tenho que falar, igual eu estou falando aqui para você. Não é porque é o presidente da Assembleia, é isso, aquilo, outro, não, meu amigo. Eu preciso falar, eu falo. Eu preciso cobrar, eu cobro. Entendi. Tanto é que é o seguinte, tem aqui no meu WhatsApp aqui, que eu disse o seguinte, olha, deputado, faz-se pede diretamente aí, faz uma lei aí, obriga o povo a sair de máscara, porque senão o negócio vai feder. Isso aqui eu pedi para ele. Outra coisa, com relação aí, entra na parte de impostos e tal, a gente tem dado várias dicas, algumas delas têm dado certo. Lá, porque eu vejo que vai atender. Por exemplo, ninguém sabe, mas esse pedido saiu, olha só, saiu dele, como ele já tinha alguns outros pedidos, ele foi e colocou o Lebrão fazer. Mas nós passamos aqui a situação do Refaz, que era pedindo a prorrogação do prazo, que venceu. Muitos clientes ficaram sem aderir, certo? Entendeu? Conversei com ele, conversei com a Cláudia, e ela, não, tá tudo certo, nós vamos conversar. Só que aí depois mandaram mensagem, falou, não, vai dar certo, o presidente já conversou, vai pedir pro Lebrão. O Lebrão foi e entrou com um documento. Ele articulou, solicitando, entendeu? São coisas novas que saiu. Eu não entendo que quando ele faz essa articulação, ele consegue chamar mais deputados para apoiar uma ideia, né, uma causa. Mas o que eu ia dizer no início aqui é que o Davis fez uma pergunta aqui o doutor João Valdivia, né? E não teve a resposta dele. Agora, se discute bastante. Agora, o social-democrata, né? Como é que você falou? Quero ver dividir o que ganha, né, Davis? Porque eles pregam a não riqueza, a não riqueza, eles são contra o capitalismo. E eu falo sempre, eles são contra o capitalismo, mas tem carro bom, cara. Eles são contra o capitalismo, o Lula é tão contra o capitalismo, eu vou citar logo aqui, mas tem prédio, tem um instituto, ganha milhões por mês. Eu nunca vi o Lula pegando o salário dele e dividindo com os outros. Essa classe do PSOL prega tanto a moralidade, prega tanto, mas não sabe nem o que está falando. Gente, eu tô vendo muitas universidades federais, você chega para entrevistar um cara que estuda na Universidade Federal e o cara é um bobão. O que eles estão fazendo na Universidade Federal, pô? Estão estudando o quê?
Sociologia? Para quê? Para debater o que é na sociologia. Não estou falando que quem faz sociologia é ruim, não. Eu estou falando que o cara tem que ter conhecimento. Na hora de você perguntar para ele, saber responder. Nós estamos cheios de gente que fala demais em roda de conversa e depois não sabe de nada. Nós estamos cheios de político. Aí eu tô, você falou certo. Aí tô você cheio mandou de, tá cheio de político e cara que bate no peito e fala, eu sei fazer, eu vou fazer, e chega na hora não faz. Não faz. É igual o Ventral lá, que foi os contra, né? Foi dada a liberdade a ele de escolher na lista que for lá os novos reitores, porque não vai ter eleição esse ano, né? Na reitoria das universidades federais e também dos institutos federais. Tu já viu a Universidade Federal do Acre? A baderna aqui, tanto de maconheiro, mas você acha que maconha, foi isso que disse o Cerqueira Júnior, né? A questão disso. Então, como é que vai escolher um representante e se agora, por exemplo, os deputados lá comandados pelo Rodrigo Maia já são contra essa medida provisória mandada aí pelo presidente da República para ser votada. E diz que o presidente vai devolver. A semana passada, só pra você ter noção né, que a autonomia central, né, para escolher os reitores das universidades. Cara, eu vi uma deputada federal, você vê qual é a analogia, eu estou falando aqui dos partidos que pregam essa imoralidade no país. Uma deputada disse no pronunciamento, estava assistindo a TV Câmara, por um acaso eu passei a assistindo ela falando que o assalto para os negros são legítimos, pela falta de oportunidade que eles têm. Eu falei, como é que é? É igual o deputado... Assalto é legítimo agora, um vagabundo chegar na sua cara, Mário César, com a tua família... Só porque ele é negro? Só porque ele é negro... Ele pode. É igual o deputado pai do coronavírus. É um negócio. Desse jeito, né? Só para concluir o assunto que a gente estava falando mais com relação à deputada, aquelas coisas que você falou, você está falando e tal. Cara, é assim que funciona. É assim que funciona. Porque existe uma teoria bem aplicada. Esse dia eu até falei na tribuna lá. A gente usa no meio cristão, usa uma palavra. Aí, quando a gente está referindo a uma situação de algumas pessoas ou não, a questão do sofisma. O que seria o sofisma? O sofisma é um negócio que você prega, né, e acaba até crendo como uma verdade, só que por trás daquilo ali tem um monte de coisinha de entrelinhas ali que acaba não sendo aquilo. Sim. E, de certa forma, enganando. É um Denorex da vida. Parece, mas não é. Você lembra do Denorex? Eu não sou tão velho assim também, não. Eu lembro do Denorex. Né? Então, é isso que tem sido pregado. É isso que tem sido pregado por deputado, por outros gestores aí e tal. E a situação não é aí. Eu até coloquei, estou vendo a resposta. No final era Denorex, né? Colocação do Elton aqui que falou. Deixa eu colocar aqui. A questão da reforma tributária, reforma administrativa, eu concordo plenamente. Só que não passa. Não, então é isso que eu ia falar. Isso não vai ser realista. Realista não vai, amigo. Não vai. O presidente já mandou. Chega ali, vai sentando em cima e vai passando. A gente tem que ser realista e entender isso aqui. Cara, em 2011, Verdade. eu tive em Porto Velho, fiz um curso com um dos melhores que eu já vi da parte tributária e administrativa, se chama Gerson Carneiro, pode procurar no Google, um advogado e contador, e saí de lá com a cabeça, precisa-se fazer uma reforma administrativa e depois, logo seguido, uma tributária em Presidente Médici, ali no município. Vim desse jeito, eu e o pastor Jacques, que então era secretário de Educação. Vim quicando. Cheguei aqui, Zé, nós temos que mudar isso, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e assim, e vai melhorar e tal. E o secretário, eu falei, não, e vai atender, vai atender aqui. Eu sou secretário de Fazenda, a chave da prefeitura está na minha mão. O que entra, o que sai, está na minha mão aqui. Vim com aquela perspectiva, aquele monte de cálculo na cabeça, corri atrás e aprendi, disse, Zé, nós vamos fazer. Rapaz, não tem dinheiro para pagar isso, não. Não, eu vou dar um jeito, vou economizar. Rapaz, mas quem vai fazer? Não, vai fazer. Porque na reforma administrativa, meu amigo, você corta um monte de coisa, vai consertar um tanto de outra coisa. Vai desagradar muita gente. Na verdade é o seguinte, você vai desapegar. Você vai desapegar de um tanto de coisa. E o que a política não aceita. E o que aconteceu? Hoje nós estamos em 2020. 9 anos depois. Ninguém conseguiu fazer isso aqui. Tem quanto tempo que luta com a reforma administrativa e tributária dentro dessas câmaras e congressos da vida aí?
E não passa, A gente, do não presidente da passa. República faz o quê? 1 ano agora. Vai fazer 1 ano já. Né? Não passa porque há interesses, meu amigo. Há interesses das pessoas que estão lá, entendeu? E aí, tem um cidadão que está lá dentro, mas ele não tem conchavo nenhum com nenhum empresário. Até que não comece a mexer. Começa a mexer que vai aparecer. E aí o dinheiro fala mais alto. Porque esse empresário vai descobrir Isso que tem você um está falando amigo, é muito do sério, amigo. e as pessoas podem contextualizar para Presidente Médici. Rapaz, eu não tô nem aí rapaz, que bate pra cima. Eu quero saber se eu tô falando mentira. Não, ninguém está discordando que é mentira, mas eu estou falando que mentira. às vezes quem está ouvindo no rádio fala assim, Meu amigo. isso acontece em Presidente Médici. Oxe, eu tô falando que aconteceu comigo. Com certeza. Comigo. Eu cheguei todo empolgado e nós vamos mexer. Estou falando dos conchavos que Isso aí me lembra aquela conversa que você era secretário e o Feitosa vereador, né? Pergunta se o Feitosa quis continuar. Por que ele não quis? Então, cada um tem seus motivos, as suas razões. E é difícil hoje, na atual situação que a gente vê o país, a primeira das reformas a ser feita deveria ser a tributária. Mas ela está sendo a última a ser colocada, vou empurrar com a barriga e agora vou empurrar mais ainda. Eu ainda duvido que o presidente consiga provar isso. Nem com esse centrão que ele está colocando, que agora ele colocou lá o marido da filha do Silvio Santos para ser ministro ministro das comunicações, né, separando ciência e tecnologia, deixando com o astronauta, mesmo assim, porque ele está colocando um político para discutir com os congressistas, né, porque ele não tem esse dom político, os generais lá também não têm esse dom de discutir com político, então está colocando um ministro para ver se consegue, com o Centrão, que ele é do PSD, né, lá do Rio Grande do Norte, é deputado federal, para ver se ele consegue fazer essa articulação. É difícil. Não, é difícil. Não é fácil, não. Mas vamos ver, né? E, quando você citou a questão do presidente Médici, repetindo, Médici, a reforma aqui, a tributária nem tanto. Mas algumas coisas vai mudar desde que se faça a administrativa. Só que, cara, dói, tem que cortar, ir até o osso, entendeu? Ir até no osso, e aí dói, amigo. Aí, eu volto à pergunta que me fizeram lá atrás. Mas você não foi o secretário de Fazenda, você não tem um conhecimento legislativo e tal, e o executivo? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, político, principalmente ali no executivo, não é para amador. Não é para amador. Mas o que você está querendo dizer? Eu falei, não. Entenda como quiser, né? Entenda como você quiser. Mas você não está preparado? Não estou. Eu não estou. De repente se joga, se cai lá na mão, no colo lá, aí eu vou ter que me virar. Só que olhando para a situação hoje, não tem condições. Como contador, ele vê o quanto não tem condições. As empresas Isso pagam, eu estou né? falando Mário César, não estou falando agora da Alecrim, que aí Davidson vai, outro que aí vai. Se eu puder contribuir. A gente deixa o Davidson ir. Para onde? Se eu puder contribuir. Respondendo a pergunta que você fez. Se eu puder contribuir com vocês, Agora eu você vou entendeu, fazer né? como sempre fiz. Não entendi, não. Vocês querem me colocar onde mesmo? Ele falou, ele fez pergunta se você estava saindo fora dessa questão da vida política, né? Então eu falei que ele pode ir, ele perguntou para onde, né? Não, Esse é o prefeito, a questão vereador. do legislativo ali, a questão ali é tranquilo. Eu creio que em algumas coisas a gente acaba, por de repente até confiar demais, acaba sendo omissos em algumas situações, principalmente no fato da fiscalização. Sim. Eu tenho reconhecimento disso aqui, porque eu não sou perfeito, né? Eu tive meus embates com o Dilson, e eu tenho certeza que até dia 31/12 é possível que eu tenha também, né? Mas assim, é tranquilo ali. Agora você não é compensador, você deixar muita coisa que você tem que fazer, tá ouvindo coisa que não há necessidade de você ouvir, né? Por exemplo, apanhar muitas vezes sem merecer. E, cara, não é... E eu sempre bato na tecla. É muito injusto pelo cargo aquela questão do poder que te dá, né? De você ser o executor. Eu não sou. O legislativo não executa nada.
E para a maioria da população, uma grande maioria da população, acredito que faz. Tem que fazer. Tem que fazer. E eu já recebi gente falando assim, cara, irmão da minha igreja. Rapaz, eu votei no C que eu esperava que ia mudar a cara dessa cidade. Como que vai mudar a cara dessa cidade? Deixa eu falar aqui, o João Valdivino está comentando aqui, ele disse assim, ó, quero que todos ganhem como eu ganho, igualdade social. Vamos lutar para contratar 20 operadores de serviços diversos para cuidar e zelar das ruas. O povo está gostando das estradas do DR. Tamo junto, ministro do PSD, parece. É do PSD. Ele mudou de opinião. É do PSD. Ele mudou porque ele falou que o salário era pouco. Olha o Tavares está mandando um abraço aqui para nós. Grande Tavares. Fala só um recado do Tavares. Você viu a nova do Tavares agora que ele está vivendo de live? Lavar a louça. Tem uma outra coisa que ele faz também, ó. Nós vamos arrumar umas casas aqui, viu, Tavares? Quando ele pintar, né? É pra você pintar, viu? Bom pintor, Tavares. Tava pintando lá. Tava vendo ele no Facebook. Cara, que saudade do Tavares, cara. Você entendeu? Então o João Valdivino mudou de opinião. Porque ele achou que falou que o salário da Câmara é pouco. Pra ele, pelo que ele faz. Eu não entendo. Não vou entender, doutor. São duplas respostas. Aí, ó, gente, eu vou sempre questionar aqui pré-candidatos. Você pode ficar tranquilo. Preste atenção nas respostas dos pré-candidatos. Eu sempre vou colocar eles em contradição. Pensem sempre nisso, nessa resposta. E é uma sempre coisa que a gente não esquece. Não, eu não esqueço, não. Inclusive, eu já fiz muito com muitas pessoas aqui. Se falar uma coisa para mim, eu reperguntar, eu falo que tá mentindo. Eu falo, mas tu não ia fazer tal coisa com eu falo, ô Mário, mas que a população entender. Né? É por isso que o Mário está falando, que o irmão da igreja fez um questionamento, justamente porque a gente vê vereador tampando buraco, varrendo rua, tirando foto, em frente a servidor trabalhando. Né? Nunca você vai ver o Mário fazendo outro tirando na ponte, mas nada disso é papel do vereador. Não é. Agora é confundido. Não é. Só que eu não sou contra. Eu também não. Eu não sou contra. Quer fazer, que faça. Mais 9 servidores, né? Quer fazer, que faça. Quanto que o doutor João Valdivino falou para contratar aí? 20. 20? Então já tem 9 lá. 9 na Câmara de Vereadores. Não, mas eu acho inteligente. Menos o Mário. Por que você tá com medo do Mário? O Mário falou que... Porque ele é medroso. Não, ele colocou toda a Câmara de Vereadores, mas você tá no meio. Não, mas eu tô pelo menos o Mário. Eu tô diminuindo porque ele acabou de dizer que ele não faz. Você não falou isso? Você fala, rapaz. Não, tô falando E outra, cara, eu já até tive a oportunidade, né, dentro da situação, parabenizei o Tonho, vou falar o nome aqui, não tem negócio, já parabenizei o Tonho. Tonho, parabéns para você que faz isso e tal, e na tribuna e fora também. Ele falou, cara, eu não tenho outra coisa para fazer, eu gosto de fazer isso, tal, eu quero estar lá, tal. Tá no sangue, né? Só que isso aí não é seu papel. Cheguei pro seu Benito lá no hospital e falei para ele, rapaz, para que esse trem, homem. Para que você tenha um dia que a tora caiu no meio dele. Uma tora caiu no Benito. Quase morreu. Quase que ele quebra a tora. De tão forte que o bicho é. No meio do mato, cortando, tá, uma tora para fazer ponte. Isso. Para fazer ponte. Entendeu? É o papel do vereador fazer isso? Não. Gente, não é. Mas está no sangue do cara. O cara quer fazer. O legal do Benito é que ele sempre foi assim, né? Não, é sempre foi todo arrojado. Então, ele tem os eleitores dele. Tem as pessoas que votam nele. E eu, olha, possa ser que eu esteja enganado. Se não for o mais votado de Médici. Eu acho que ele vai ser reeleito. A média eu entendo. Olha lá, se não for o mais votado. Por quê? O que acontece? É um camarada simples, prestativo, tá? É pau para toda a obra. Não se envolve nas polêmicas. Não, rapaz, ele tem a opinião dele e pronto. A hora que ele abre a boca, ele fala assim. Quando discute muito, ele fala não. O dia que quiser envolver ele já deu logo a lapada, né? Com o gosto para cima de quem quis envolver. Agora, nós temos sempre uma média de que volta um é reeleito. 1 ou 2, né? Na última foi 2, né? Nas anteriores sempre foi 1. Na última foi 2, né? Que foram reeleitos. E nessa agora, o que você acha? Rapaz, eu, para ser bem sincero... Perguntando para quem não vai sair candidato. Ele não vai vir a eleição mais. Rapaz, tá bem complicado. Foi mas difícil ele responder. Eu não for dessa média, não. Benito. Não vou dessa média, não. Eu creio que deve voltar 2. 2? Quem? Um ele já falou. Um é o Benito. Um é o Benito. O outro. E o outro... Amaury de Jesus. Você acha que o Amaury é reeleito? Eu acho.
Tá aí. E agora existe, eu não sei como que fica essa questão do MDB, né? Então, e mudou muita coisa. Eu acho que o MDB vai vir quente para engatar um vice com isso. Entrevistamos aqui o vereador presidente lá, que é o Zezinho do Estrela, né? Ele disse assim que fica difícil a situação dele, porque ele chamou tanta gente para vir passar. Pois é por isso que eu tô falando isso. O Zezinho ficou numa saia justa, né? Ficou numa sinuca de bico, né? Só que o Zezinho é o seguinte, Zezinho, ele não tem menos que 300 votos. Não, ele é bom de voto, ele é bom de voto. Não tem menos que 300 votos. Então os camaradas que estão lá, eles têm que botar para cima. O Alessandro, que está nos acompanhando aqui. O Alessandro aqui, também é o pré-candidato. Falou do MDB, sou pré-candidato. O Alessandro, ele sabe muito bem. Esse dia nós já fizemos muitas contas lá. Né? E o Alessandro é um dos cotados para ser o vice do Dilson, hein? É mesmo? Tô falando aí na rua. Pelo menos nos grupos de WhatsApp, diz que o Alessandro... Seria o mais tranquilo, né? A gente sempre disse aqui que essa dupla que está agora foi a única dupla que não teve briga de prefeito e vice. Então não tem coragem de ser vice, não, do Dilson? Rapaz, tudo pode acontecer, né? O Democratas. Eu não posso dizer, né, que dessa água não beberei, mas é algo que não está não está fora de script. Não foi feito assim, planejamento para isso. Não foi feito planejamento para isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, né? E daqui 4, daqui 8, porque eu estou saindo agora, não estou me candidatando, saindo à reeleição. Mas ficar fora de política é difícil. Não tem como mais. E desde quando eu comecei em 2011, de lá para cá não teve como sair. Sempre você está dando apoio um no outro, aqui, fazendo isso, fazendo aquilo outro, sempre a gente está envolvido. Então não tem como. E provavelmente não devo ficar de fora. Né? Não devo pegar cargo, algo assim nesse sentido, mas estamos aí para contribuir, para ajudar naquilo que for preciso, com um pouco de experiência que a gente tem, né? Alessandro descartou ali, disse que não vai ser não. O senhor não, Davidson, tem gente mais experiente, competente no campo político, estou em minha pré-candidatura a vereador. Ele quer ser vereador. Para compor, Davidson, para compor uma nominata aí, tanto aí dos candidatos a vereadores e a prefeito e a vice. Então, e o horário passa. Esse negócio passa. Eu estou falando aqui que o Demir não deixar o caldo esfriar. A gente tem que ter o seguinte, tem que, tanto como o prefeito como para vice, ninguém chega e lança já a chapa. Sempre procura o grupo de um e o grupo do outro para juntar e se tornar um grupo bacana. Sólido, né? É assim que funciona. E com relação ao DEM, nós pegamos o DEM muito em cima da hora. Né? Apesar que nós temos 140 e tantos aí, né, e já foi declarado o apoio, inclusive, ao prefeito. Que até agora são 3 partidos declarados, né? Isso. Então, assim, é muito difícil, porque certamente vai se procurar... Olha, estou dizendo que tu vai ser o futuro secretário de Fazenda. Rapaz, eu estou à disposição. Eu estou à disposição aí no que for preciso. Aí, eu não sei, né, se chega lá. Quem sabe é uma chance para fazer essa reforma administrativa do nosso município. Eu tive uma oportunidade, eu nunca falei isso nas rádios, nunca falei, e como já falei esse dia em primeira mão, eu, na verdade, é o seguinte, desde o início da administração do Dilson, né, nós conversamos a respeito, entrou o Elton, né, quando o Elton saiu, eu fui procurado, né, e passou um mês, fui procurado de novo, e fui procurado, e a gente, assim, não assumiu lá, porque eu fui eleito para ser vereador. Então, eu tenho que cumprir, eu creio que a gente tem que... Quem era então suplente, caso você saísse? O Alfredo. Alfredo do Hospital. E olha que quase eu desisti do mandato. Cheguei ali, porque quando começou o primeiro embate que eu vi, todo lugar errado. Não é por aqui. Os acordos, né? Os primeiros embates foi na posse. Aí eu já... Mas graças a Deus, Deus deu a direção aí, estamos lá, vamos terminar o nosso mandato até 31/12 e o futuro a Deus pertence. Porque fica muito complicada a questão do parte técnica, né? Nós estamos aí 4 anos, aí, que agora não tem como mudar mais, envolvidos na Comissão de Justiça e Redação e também na Finança e Orçamento. Os 4 anos.
como presidente, relator, membro e tal, sempre está ali. Aprende bastante, né? A maioria, os processos, você tem que ler, você tem que debater, você tem que entender, devolver, cutucar o prefeito lá, procurador. Quantos processos, cara, que nem chegou aí, a gente, o diálogo, pela harmonia entre os poderes, a gente tentar resolver lá atrás e corrigir, e isso não dá voto. Isso não dá voto para ninguém. Ninguém fica nem sabendo desse serviço que você faz, desse papel, né? Que é o papel do vereador. Então, a futura... A Diana está pedindo para você repetir aí, você já tinha dito, mas ela... Quero saber se o partido Mário César vai apoiar o atual prefeito. Você já tinha dito, né? Já tinha declarado apoio, né? É o partido do bem, e eu falo uma coisa para você. Dentro desse espaço que nós estamos aqui, tem mais gente do DEM aqui, tá? Tem mais gente do DEM aqui. Eu sou democrata, Até hoje, que a gente sabe, tá o DEM, o PSDB e o MDB juntos, né? Os três. O MDB eu não sei se já declarou. Já declarou. Tá, então nós estamos dentro. Pelo seu presidente, né? E uma outra oportunidade, quando tiver, aí nós vamos falar um pouco sobre isso e vou falar o porquê, né? Deixa apoio. Porquê do apoio, porquê que o DEM entendeu e vi, né, pro lado do prefeito. Vambora? Vambora. 13 horas e 20 minutos. Fala, Eduardo. Um Eduardo. abraço para o Enir, que nos acompanhou até agora, né? Também o Valdir Lourenço, lá do município de Ji-Paraná, que nos acompanhou também. A Elica Mendes também nos acompanhou. A Neurelice Mendes também nos acompanhou aqui o programa. A Madalena Goulart, né, também nos acompanhou. Olha, boa tarde para todo mundo. Bom final de semana, como a gente sempre fala, né? Juízo. Dia dos Namorados hoje. Como presente nas lojas aqui, Presidente Mendes, né? Vai evitar sair para outros municípios que estão em situação bem mais agravante com relação ao Covid-19. Eu vou chorar hoje à noite. Não vira notícia. Assim, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Muito cuidado para você não virar notícia nesse programa. Mas se virar, que seja... Notícia boa. Boa. Tchau. Não queremos anunciar notícia de morte que não acontece. Tchau, gente. Parabéns pela entrevista, Janarica, parabéns. Valeu, Janari, valeu todo mundo. Gente, um abraço pra vocês, bom final de semana. Valeu, Janari. Feliz Dia dos Namorados pra todo mundo aí, sucesso pra vocês. Alô, Xenon, um abraço, pessoal do Grupo Mendes Notícias. Valeu, Bodocó. O grupo mais doido do Brasil.